Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fast Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fast Esportes. Quatro e 4. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta sexta-feira. Sextou em todo o Vale do Paraíba. Um frio pra ninguém botar defeito, hein? Que beleza! Essa sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Está começando o Parada dos Esportes para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você ouvinte é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está chegando, como sempre, recheadaço de muita informação para você, aqui na rádio que toca notícia e sempre toca de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião do eclético, o Antônio Carmo, já aqui dentro do Parada. Hoje tem bate-papo muito especial com o jornalista esportivo, apresentador, repórter, multi-homem dos esportes aí na TV, também no rádio, mas principalmente na TV, o Carlos Cereto. O Carlos Cereto, ex-Grupo Globo, ex-Sport TV, daqui a pouco estará com a gente batendo papo sobre os esportes de forma geral. Daqui a pouco tem De Olho em Tóquio, com ele, Felipe Esboril. Fazia tempo que o Esboril não vinha aqui, ele vem falando sobre a eliminação do futebol feminino nos pênaltis para o Canadá, lá em Tóquio. Daqui a pouco tem ele também, não poderia faltar, Humberto Ferretti, falando sobre a seleção masculina de futebol que enfrenta o Egito pelas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio. E claro, o melhor de todos, o Valtencir Vicente, para desfilar todo o seu conhecimento esportivo aqui dentro do Parada. E será que a produtora vem? Com esse frio ela fica lá no cobertorzinho dela, não quer saber de nada, mas quem sabe ela aparece para o deleite de nossos ouvintes. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo. Edson Ramiro me assusta, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 99630-0598, 99630-0598. Faz que nem o Edson Ramiro, tava conversando agora no zap com o Fabinho, perguntando sobre o duplo deck dele, se tava rodando ou não, tava mastigando as fitas. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria
parceria com a Gigavale. Alô, Giovanni, grande abraço pra você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean, criação do seu Otávio. O seu Otávio de Taubaté foi para o Vale do Paraíba, para o Brasil, está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o... Ô, louco, deu uma suspirada agora, que coisa, hein? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior, fala rapaz, e de Celso Gomes. Direção artística de Paulo Lima, o bom cabelo. Na técnica central, ele é de João Ramiro, tá de luto hoje, tá todo de preto, que beleza. Direção geral, José Geraldo Amoroso, parecendo um urubuzão. José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E sem perder tempo, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda sexta-feira... Perdão, me desculpe. E a opinião... Acontece. Ao vivo é assim mesmo. E a opinião de toda sexta-feira é com ele, o eclético Antônio Carmo. Chega mais, Carmo. Boa tarde, Carmo. Boa tarde, Vieira Júnior e amigos ouvintes do Parada dos Esportes, ano 57, aqui na CBN Vale. Vieira, claro que as Olimpíadas de Tóquio 2020, acontecendo agora em 2021, chamam a atenção, é o assunto principal do momento, sem dúvida alguma. Mas eu queria abordar aqui, rapidamente, antes de falar de Olimpíada, a boa performance do Flamengo, que ontem goleou o ABC de Natal por 6-0, até aí nada demais. Mas é o quarto jogo seguido que o Flamengo goleia. 5-0 no Bahia, 4-1 no Defensa e Justiça, 5-1 no São Paulo, 6-0 no ABC. É o mesmo time que estava jogando com o Rogério Ceni. Aí vem a pergunta, o técnico muda tanto assim a cara de um time? Eu imagino que sim. Se o time não quer jogar, tá bem emburrado com o técnico, não adianta. Vem o outro, mais parceiro, mais amigo, que é o caso do Renato Portaluppi, né? Que é um técnico mais boleirão. Eu acho que isso ajudou o Flamengo, que volta a se tornar o principal time a ser batido no futebol do Brasil. Favorito para a Libertadores, favorito para a Copa do Brasil. No Brasileirão, o campeonato é mais longo e aí tem um pouco mais de equilíbrio. Mas interessante, vamos continuar vendo como é que será a participação deste Flamengo aí. E sobre Olimpíadas, o Brasil vai lá tentando bater o seu recorde de medalhas, né? 19 conquistadas no Rio de Janeiro na última edição. Até agora está com 7, apenas uma de ouro do Ítalo Ferreira no surf, e vai buscando outras medalhas. Hoje, o futebol feminino, seguindo a sua sina, mais uma vez, caiu. Caiu hoje nas quartas de final, perdendo nos pênaltis para o Canadá. Dizem que no jogo contra a Zâmbia, que o Brasil ganhou de 1-0, a comissão técnica determinou que o Brasil não goleasse, porque poderia, com a goleada, passar a Holanda e ter que jogar com os Estados Unidos hoje. Preferiu jogar contra o Canadá. Se é verdade isso, né? Veio o castigo aí. Mas faz parte também de toda a estratégia que uma seleção, uma delegação tem que ter numa competição tão importante como a Olimpíadas. O que vale dizer é que a seleção precisa dar uma renovação, precisa de uma renovação grande. A geração Marta e Formiga acabou, algumas outras jogadoras que também estão na seleção, acho que chegaram ao fim do ciclo, a goleira Bárbara é uma delas, e precisa de renovação, de um trabalho diferente. Não adianta só olhar a seleção com mais cuidado quando vem a Olimpíada. Se quer que o futebol feminino seja forte como é em outros países, o trabalho tem que ser feito da base, desde ali de 11, 12 anos e seguir adiante, né? De resto, a gente sabe o que acontece. Bom, em outros esportes, amanhã é a vez do Brasil no masculino jogar contra o Egito, né? Tomar cuidado para não também passar vergonha. O Brasil precisa jogar direitinho para ganhar o jogo. Em outras modalidades aí, vamos acompanhando no vôlei, também no handebol, na piscina e também no boxe, condições do Brasil ganhar medalhas, a gente torce por isso, tá bom? Um abraço, Vieira, bom fim de semana, hein, para você e para os amigos todos que acompanham aqui o Parada. Valeu, Antônio Carmo, um grande abraço para você, o eclético passando pelo microfone da Rádio CBN Vale, agora 4h10.
9h12, é com muito prazer que a gente recebe aqui no Parada dos Esportes um dos mais brilhantes repórteres, apresentadores, jornalistas esportivos desta nova safra. Não tão nova assim, ele é novo, mas não tão novo assim. O pessoal já se acostumou em vê-lo na TV e já está fazendo falta na TV. Eu estou falando de Carlos Cereto, que vai bater um papo com a gente, falar sobre esporte, sobre futebol, sobre Olimpíada, e ele está com a gente. Tudo bem, Cereto? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN Vale. Alô, Vieira Júnior, grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aos amigos, para o pessoal de São José dos Campos, do pessoal do Vale do Paraíba, da querida Vale do Paraíba, né, do querido Vale do Paraíba, da querida São José dos Campos, da Rádio CBN e do programa Parada dos Esportes. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio. Prazer é todo nosso, viu, Cereto? Cereto, como é que tá o canal do Cereto, hein? Tá fazendo sucesso, hein, Cereto? Ainda está engatinhando, né? E para mim é uma grande novidade, né? As mídias sociais, as redes sociais, é um grande barato. Já não dá nem para dizer que é o futuro, porque é o presente, né? As redes sociais. É uma nova maneira da gente produzir conteúdo e de chegar ao consumidor, ao povo, ao telespectador, a quem nos consome, ao ouvinte, de uma outra maneira, de um jeito mais direto, né? Sem amarras, sem maquiagem. E o canal do YouTube, para quem não conhece, por favor, por gentileza, é só entrar no YouTube lá, procurar Canal do Cereto, que está muito legal, tem muita coisa bacana e tem muita novidade ainda para acontecer. E é legal, né, Cereto, esse atual formato é muito bacana, que é bastante direto. Quando você faz as lives, já vem ali a resposta no bate-pronto, você já começa a ter um termômetro no momento do que o pessoal está querendo, do que o pessoal está achando, se concorda, se discorda de você, não é mais ou menos isso? Exatamente, é um retorno, né, um feedback imediato. Isso é muito bacana, porque, sobretudo do ponto de vista da produção de conteúdo, né, nós nos acostumamos durante, no meu caso, há 25 anos, trabalhando com jornalismo esportivo, a trabalhar com muita gente, né, com uma equipe muito grande. Jornalismo esportivo você não consegue fazer sozinho, jornalismo esportivo de qualidade, mas Sim. As redes sociais você tem que bater escanteio e correr para cabecear, né? Então você tem que fazer tudo. Eu estou com a ajuda do meu filho aqui, do Pietro, e a gente está fazendo tudo aqui na raça, mas está começando, um passinho de cada vez, está sendo bem legal, um trabalho de formiguinha, mas está sendo muito bacana aí a resposta do público. Legal. Cereto, me diga uma coisa, como é que tem sido as madrugadas acompanhando as Olimpíadas com esse frio? Tem ficado acordado até mais tarde? Tem acordado cedo para acompanhar os esportes, como por exemplo, futebol feminino? Foi 5 horas da madrugada, é uma dificuldade com esse frio. Como é que tem sido a vida do Cereto acompanhando as Olimpíadas? Olha, Vieira, com esse frio tá difícil mesmo fazer qualquer coisa com esse frio, né? Aqui em São Paulo tá muito frio, imagino que em São José também, né? Demais. Deve estar muito frio. Mas é o seguinte, eu tenho acompanhado principalmente o futebol, né? Eu não sou muito especialista em outros esportes. É claro que eu acompanho por obrigação, sou jornalista esportivo, sobretudo numa cobertura de Olimpíada, mas eu sou mais ligado ao futebol, gosto mais do futebol. A seleção feminina hoje foi eliminada, a seleção masculina ela continua firme e forte, e eu fico sempre muito atento no que diz respeito à seleção feminina, do que diz respeito à seleção masculina, para prestar atenção em quem a seleção principal pode aproveitar. Entendeu? O Charlison está arrebentando na Olimpíada, né? Mas será que ele vai arrebentar no time principal? Será que ele é o jogador que está sendo titular no time principal? Uma coisa é você arrebentar na Olimpíada com uma equipe sub-23, outra coisa é você arrebentar no time principal numa Copa do Mundo, porque o que eu acho é o seguinte, que ainda a seleção brasileira principal, ela é muito dependente do Neymar, né? Total. Então, por acaso, quando o Brasil ganhou a medalha de ouro na seleção Olimpíada, ganhou a medalha de ouro com o Neymar fazendo muita diferença. Mas eu não vejo outros jogadores que possam fazer tanta diferença assim numa Copa do Mundo. E a Copa do Mundo já vai acontecer no ano que vem, né? Então eu acho muito preocupante. Ô Cereto, em cima disso que você está falando, a seleção brasileira principal, a gente já ouvia isso há muito tempo, você com certeza já ouvia e até de repente debatia sobre o assunto, que a seleção brasileira, entre aspas, não é de brasileiros, porque são jogadores que estão na Europa e perde um pouco aquela identidade com o torcedor brasileiro. O brasileiro fica meio distante da seleção, essa mais ainda.
Como é que você vê essa relação e o povo meio desacreditado da própria seleção, que, como você bem falou, fica muito dependente do Neymar? Eu acho que o interesse do torcedor, o interesse do povo em relação à seleção brasileira, ele aumenta em ano de Copa do Mundo, né? Mas, de fato, existe um esfriamento, existe um distanciamento, primeiro porque a seleção não joga no Brasil. Segundo porque tem jogo da seleção quase que toda hora, quase que todo momento. É competição o tempo todo, né? Por exemplo, a Copa América que aconteceu agora. Tem Copa América quase que todo ano, né? Segundo que, de fato, os jogadores brasileiros são meio que os jogadores brasileiros que jogam no Brasil são meio que escanteados, né? Você vê o Gabigol está arrebentando no futebol brasileiro, e aí ele é convocado para a seleção, foi convocado, mas o Tite não bota ele para jogar, ou pelo menos não dá uma sequência de jogos para ele. O torcedor, ele se sente mesmo muito distante da seleção brasileira. E como o calendário ele é muito bagunçado, quando os jogadores são convocados para a seleção brasileira, os jogadores que atuam no Brasil, eles desfalcam os times brasileiros no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Estadual, na Copa do Brasil, enfim, na Libertadores, e aí os torcedores ficam irritados. Você vê, por exemplo, o Daniel Alves, ele está lá na Olimpíada, foi convocado para disputar a Olimpíada. A Libertadores, o São Paulo está disputando a Libertadores, está disputando o Campeonato Brasileiro, sim, a Copa do Brasil, e não tem o Daniel Alves. Você pode ter certeza que o torcedor são paulino preferia que o Daniel Alves estivesse no São Paulo em vez da seleção brasileira. Acaba ficando irritado, e eu acho que isso causa também uma distância entre o torcedor brasileiro e a seleção do Brasil. Assim como aconteceu com o Pedro no Flamengo, né? O Flamengo foi lá, brigou pro Pedro não ir para as Olimpíadas e ganhou e ficou lá, né? Exatamente, só que no caso do São Paulo não teve força nem política e nem financeira para segurar o Daniel Alves, porque o São Paulo está devendo mais de milhões de reais, né, para o Daniel Alves. É muita coisa que está devendo, então não tem como. O Daniel Alves queria jogar a Olimpíada e o São Paulo acabou aceitando, mas o Flamengo sim, o Flamengo tem muita força financeira, tem muita força política e preferiu que o Pedro ficasse, mesmo sabendo que o Pedro no time do Flamengo é reserva e não é o titular é o Gabigol. Pois é. Falando dessa seleção olímpica que vai pegar o Egito agora, você vê o Brasil como um franco favorito ou ainda causa calafrios aí essa seleção que pode deixar escapar a medalha? Eu acho que ainda pode escapar a medalha, tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado. Você vê, a Argentina foi eliminada, né? A Argentina, ela acabou sendo desclassificada, mas eu gosto muito do trabalho do Jardine. Eu acho que ele se propõe a fazer um time muito ofensivo, e no papel essa seleção olímpica ela é muito boa, né? Ela é muito boa. Você vê, do campo para frente, ela tem jogadores de muita qualidade. Tem o Claudinho do Bragantino, do Red Bull Bragantino, que é muito bom jogador, um jogador acima da média, é um jogador que pode ser observado com mais atenção para a seleção principal. Tem o Carliston, tem o Antony, tem o Paulinho, tem alguns jogadores realmente muito interessantes. O Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, jogador que passou pelo Corinthians, também é muito bom jogador. Então eu acho que no papel a seleção é ótima, mas na prática nem sempre isso acontece, né? Tem que o futebol é muito complicado. Com certeza. Sereto, agora falando um pouquinho do futebol feminino, tá uma comoção muito grande, as meninas que não há renovação, a Formiga que foi para lá com 80 anos jogar pela seleção brasileira. A Formiga já era experiente quando passou aqui pelo São José, agora na seleção com 43, 44 anos, mais ainda. Final da era Marta, não temos uma renovação à altura, ao que parece, uma comoção muito grande, a goleira Bárbara se envolvendo aí com discussões na internet. Como é que você avalia tudo isso em relação ao futebol feminino? Eu acho que é o final de um ciclo, né? Eu acho que é o final de um ciclo, eu acho que essa renovação ela já deveria ter sido feita há um bom tempo, mas é muito difícil, de fato, você deixar de fora jogadoras como a Formiga, jogadoras como a Marta, que representam uma história muito importante no que diz respeito ao futebol feminino do Brasil. E no caso da Marta, né, melhor jogadora, talvez a melhor jogadora de todos os tempos. No futebol feminino. Eu acho que agora é uma questão de renovação. Você vê, o Oswaldo Alvarez, o Vadão, foi muito criticado, né, no futebol feminino, e ele conseguiu resultados importantes, algo que a Pia, que é a técnica estrangeira, ainda não conseguiu. Está sendo muito badalada, mas ainda não conseguiu. Eu acho que falta também muito respeito com a história, né, do Vadão, que hoje mora no céu, né, nos deixou, mas que fez um trabalho excelente no futebol feminino. Mas está na hora da renovação, está na hora de fato de mudar o ciclo.
É verdade. Agora, como ter renovação se por muitos ainda, e eu me incluo às vezes, né, nós nos incluímos na parte da mídia, na parte dos patrocinadores, até mesmo por conta de preconceitos. É muito difícil hoje a mulherada conseguir jogar, em que pese, está muito melhor hoje do que há 10 anos atrás, mas ter renovação com essas dificuldades que ela sofre, como é que faz, hein, Cereto? Mas já está mudando bastante, já está, principalmente do ponto de vista do investimento no futebol feminino. Já existe muito investimento no futebol feminino, algo que não acontecia antigamente. Você vê, por exemplo, um clube como o Corinthians hoje tem um patrocinador próprio para o futebol feminino. Sim. Ele já consegue associar o futebol feminino do Corinthians a um sinônimo de excelência, e isso ele consegue atrair patrocinadores, ele consegue atrair dinheiro novo, ele consegue atrair a atenção do público, ele consegue atrair a televisão para as transmissões e consegue conquistar títulos, evidentemente. Você vê o trabalho que também está fazendo a Ferroviária de Araraquara, entre outras equipes importantes do Brasil, porque hoje existe a fomentação por parte da Confederação Brasileira de Futebol da necessidade e obrigação dos clubes principais da Série A também investirem no futebol, no seu time de futebol feminino. Então eu acho que já foi muito pior e eu acho que existiu uma evolução grande. Acho que o próximo passo é o investimento nas categorias de base, né? E isso vai acontecer com o tempo para que haja também a renovação e naturalmente haja o desenvolvimento da modalidade. Ô Cereto, me diga uma coisa, um assunto do momento também em que pese é um assunto mundial, que é a Simone Biles. Ela foi corajosa, expôs uma situação, está estafada mentalmente. Como é que você vê uma atleta de ponta, a melhor da sua geração, da sua modalidade esportiva, desistir alegando problemas mentais na maior competição do mundo? É o que as ginastas esperam. Como é que você vê isso, tendo apoio inclusive do imperador, o Adriano, dando apoio a ela, dizendo que ele sofreu isso também? Como é que você vê isso? Olha, Vieira, é muito triste do ponto de vista do esporte, né, por um lado, porque evidentemente que é uma super campeã e que fica de fora da fase importante da Olimpíada, né, ela desiste de disputar a medalha, mas por outro lado é importante para mostrar para as pessoas que os atletas são seres humanos, né, por mais óbvio que isso seja, as pessoas esquecem isso. Sim. Porque sobretudo em esporte de alto nível, numa competição dessa, a preparação desses atletas ela é muito desgastante, né? Os atletas sofrem muita pressão, mas muita pressão mesmo, ao ponto em que chega um momento da vida desses atletas de alto nível, seja no atletismo, seja em qualquer esporte, no futebol, enfim, chega um momento em que eles vivem em função de conseguir o resultado, em superar limites, principalmente numa Olimpíada, atingir recordes, e fazem o ciclo olímpico durante os 4 anos, a preparação toda, às vezes 4, 8, 12 anos, para chegar numa Olimpíada, para tentar uma medalha, pelo menos a medalha de bronze. Isso é muito exaustivo do ponto de vista da mental, né? Você fica esgotado, o atleta fica esgotado do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, e pode sofrer uma depressão, pode sofrer um estresse, né, muito forte. Então esse é o lado humano, né? Em todos os setores de atividade existe uma pressão, guardadas as devidas proporções, mas para um atleta profissional existe um lado do glamour, o lado glamorizado, que é o lado das vitórias, é o lado da badalação, né? É o lado da fama, mas existe um lado que traz muita pressão e os atletas são muito pressionados e chega um momento em que você para de sentir prazer para começar a sentir estafa, para começar a sentir dor, né? Então esse é um negócio muito sério. E a saúde mental, ela é muito importante. E obviamente que isso não começou na hora que ela pousou lá em Tóquio, né? Já vem carregando este fardo com ela e lá extrapolou, né? Isso, e sem contar que a gente não pode esquecer de jeito nenhum que a gente está no meio há 2 anos praticamente, o mundo está de cabeça para baixo, né? Exato. Com a questão da pandemia, o que mexe muito com todos, né? Absolutamente todas as pessoas, do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, no que diz respeito à Olimpíada, não se sabia se teria Olimpíada ou não, a Olimpíada
seria o ano passado e foi adiada para esse ano também, até as vésperas da Olimpíada, havia a possibilidade de não acontecer. Foi meio goela abaixo, né? Exatamente, para atender aos interesses comerciais. E o atleta fica naquela dúvida se continua a preparação, se não continua a preparação. Então é muito difícil. Eu acho que, por um lado, é interessante porque mostra o lado do ser humano também do atleta. Ô Cereto, eu coloquei nas redes sociais, eu queria a sua opinião, se você me permite. Se a Simone Biles, ela fosse a Simone Silva e ela fosse brasileira, aqui para nós brasileiros, ela seria uma pipoqueira, uma amarelona? Seria, infelizmente, porque o brasileiro, como já dizia o Nelson Rodrigues, ele tem o complexo de vira-latas, né? Pois é. Tudo que é fora do país, o brasileiro admira, e tudo que é dentro do país, o brasileiro, ele parece que ele rejeita, né? E deveria valorizar demais as coisas do Brasil. Você vê, por exemplo, se acontecesse isso com o Neymar, né? Se o Neymar, por acaso, chegasse e dissesse que, olha, eu não quero jogar a Copa do Mundo porque eu tô com a cabeça, eu não tô bem da cabeça, enfim. O que é um problema, o problema de saúde mental, tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo a gente, e que a questão da depressão, a questão as doenças invisíveis, né, a saúde mental é um negócio muito sério, né? Sem dúvida. Muito sério mesmo. E tem tratamento, né? Felizmente tem tratamento. E ainda existe muito preconceito em relação a isso, porque as pessoas têm vergonha de dizerem. Sim. Então é importante quando uma pessoa pública, uma pessoa notória, ela que tem notoriedade, ela fala a respeito. Agora, você imagina se é o Neymar que toma esse posicionamento. Certamente ele seria criticado, diria que seria pipoqueiro, que amarelou e a coisa toda, por causa desse complexo de vira-lata. É verdade. Cereto, infelizmente não temos mais tempo. Eu quero agradecer muito você pela sua atenção, pela sua disponibilidade de tempo para bater esse papo com a gente, com os ouvintes aqui do Vale do Paraíba. É sempre bom ouvi-lo, e siga forte no canal do Cereto, que tá muito legal, tá muito bom, e rumo aos milhões de seguidores lá, tá bom, Cereto? Um abraço, obrigado. Muito obrigado, Vieira, muito obrigado pelo carinho. Devagarzinho a gente anda e em breve teremos novidades. Se precisar é só ligar, que eu tô por aqui. Valeu, Cereto, abração. Valeu, um abraço. Abraço. Conversamos com Carlos Cereto, jornalista esportivo, ex-Sport TV, gente da melhor qualidade. Vocês que acompanharam puderam perceber o quanto ele é gente boa. Na TV ele já era tão gente boa, e aqui com os ouvintes da rádio CBN Vale não foi diferente, tá certo? Bate-papo bacana para você, ouvinte, aqui do Parada dos Esportes CBN Vale. 4h30 em ponto, a gente vai para um rápido intervalo, a gente vai na sequência com o repórter CBN, depois tem o melhor de todos, o Valtencir Vicente, que chega para atualizar as informações, tem o Felipe Esboril também, tem o Humberto Ferretti, tem muita coisa boa aqui dentro do Parada dos Esportes. É rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Sexta-feira, 30 de julho de 2021.
O partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo Tribunal Federal a aplicação de multa de R$500 mil para cada nova manifestação do presidente Jair Bolsonaro sobre supostas fraudes nas urnas eletrônicas. A medida também vale para ministros e familiares do presidente. O pedido foi feito um dia depois de uma transmissão ao vivo em que Bolsonaro criticou o sistema eleitoral brasileiro. Não existem fraudes documentadas nas urnas eletrônicas e o próprio presidente Bolsonaro admitiu que não tem provas de falhas. 10 organizações ambientais francesas publicaram uma carta aberta acusando o presidente Bolsonaro de permitir a devastação na Amazônia e no Pantanal. Elas pedem que o governo francês proíba a importação de produtos brasileiros ligados ao desmatamento. O texto foi publicado no jornal francês Le Monde e também é assinado pelas organizações de proteção ambiental Greenpeace e WWF. A carta pede que o governo francês barre o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul para evitar o aumento do desmatamento na região. Um terremoto de magnitude 6,1 foi registrado na fronteira entre Peru e Equador. Segundo a agência France Press, o tremor aconteceu a uma profundidade de 36 quilômetros. A imprensa peruana relata pequenos danos estruturais, incluindo o muro de uma catedral na cidade de Piura, mas não há relatos de vítimas. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 2,64%, com 122.358 pontos. O dólar comercial está em alta de 2,38%, cotado a R$ 5,200. O euro vale R$ 6,165, elevação de 2,09%. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4h36 de volta com o Parada dos Esportes, sempre em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando e pro Renato Evaristo, lá só tem gostosura. Edson Ramiro passou hoje cedo, tomou aquele café com leite. A jarra de come é uma draga. Uma jarra de café com leite, comeu 8 pães na chapa, ainda pediu um pão de queijo para rebater e levou um sonho pra viagem. É um guloso. Quem leva a fama, o Vieira Júnior. É uma fase. A questão é que ele pedala 800 quilômetros e você sabe como é que é, né? Faz parte. Eu só jogo tênis de mesa, joga parado em cima da mesa ainda. É uma desgraça. Mas vamos que vamos. 4h37. Vamos agora com o Felipe Esboril. Ele vem falando sobre o futebol feminino. O Brasil foi eliminado pela
pelo Canadá, depois de empate em 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação. O Brasil começou bem, a Bárbara, tão contestada Bárbara, começou pegando um pênalti, mas depois o Brasil errou duas e o Brasil ficou de fora da disputa da medalha. Mais uma medalha para o futebol feminino na na despedida de Marta e despedida da Formiga. Formiga com certeza, a Marta futuro incerto, mas eu acho que não vai dar mais um ciclo para ela não. Chega mais, Felipe Esboril. Parada dos Esportes, de olho em Tóquio. A seleção brasileira feminina de futebol sofreu um duro golpe na manhã desta sexta-feira em Tóquio, nas Olimpíadas. Foi derrotada nos pênaltis pela seleção do Canadá. No tempo normal, 0-0. Na prorrogação, também 0-0. A disputa por uma vaga nas semifinais dos Jogos Olímpicos foi para os pênaltis. Aí, Andressa Alves e Rafaele perderam as cobranças. É verdade que a goleira Bárbara defendeu uma cobrança, mas não foi suficiente. 4-3 no placar final. Com isso, o time de Pia Sundhage está eliminado da disputa da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos e sequer chega à disputa da medalha de bronze. A seleção brasileira saiu bastante abalada de campo, com jogadoras chorando. Foi a 7ª e última Olimpíada de Formiga, uma recordista aos 43 anos, e possivelmente a última chance da rainha Marta de conseguir o ouro olímpico. O Canadá tirou o bronze do Brasil em 2016 e voltou a impedir este sonho nesta Olimpíada de 2020, que está sendo disputada em 2021 por causa da pandemia da Covid-19. Com informações da seleção brasileira feminina de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Felipe Esboril. Valeu, Esboril, grande abraço pra você, o Felipe Esboril, gente da melhor qualidade também. Aliás, todo mundo é gente da melhor qualidade pra mim. Eu não brigo com ninguém, eu não brigo com nada. Às vezes a gente discute, mas não brigo com ninguém. 4h39, agora chega ele, Humberto Ferretti. Ele tem um jeito característico de falar, o Humberto Ferretti. Não tem, Edson Ramiro? Ele fala, o sol tá batendo no seu rosto, né? Precisa botar ali uma cortina pra você ficar contente ali. Que beleza, chega mais, Humberto Ferretti. Agora falando dos meninos, a seleção masculina de futebol. Falei sobre isso com o Cereto. Agora o Humberto Ferretti traz informações. Chega mais, Ferretti. A seleção brasileira masculina de futebol deve ter pelo menos uma mudança para o duelo das quartas de final das Olimpíadas de Tóquio. Neste sábado, às 7 da manhã, no horário de Brasília, a equipe encara o Egito, provavelmente com a volta do meio-campista Douglas Luiz, que cumpriu suspensão diante da Arábia Saudita. Pelo menos ele trabalhou entre os titulares no curto período no qual o último treino antes da partida foi aberto. O restante da equipe não mudou, mas o técnico André Jardine estuda possíveis alterações, principalmente no setor ofensivo. Por exemplo, Reinier e Malcom, que têm entrado bem no time, podem ameaçar Claudinho e Antony. Quem está garantido é o atacante Richarlison. Artilheiro das Olimpíadas com 5 gols, ele comemora a boa fase, já que também é titular da seleção principal, e explica que os times comandados por Tite e Jardine são parecidos, o que facilita as coisas para ele. Jardine tem a mesma maneira de jogar do professor Tite, marcar lá em cima, marcar pressão, marcar saída de bola. Por isso que eu se adaptei muito rápido ao estilo de jogar dele aqui. E meus companheiros têm me ajudado também dentro de campo. Então não é à toa aí que a bola tá chegando redonda lá na frente e a gente tá podendo fazer os gols. Sem se incomodar com o peso da camisa 10, que em condições normais ficaria com Neymar, vetado pelo Paris Saint-Germain, Richarlison ainda revelou que foi o atacante quem o incentivou a chamar a responsabilidade. Quando eu recebi a convocação para a Olímpica, eu estava na Granja ainda, né? Tava lá com ele, no mesmo quarto ainda, tava lá jogando videogame. E aí foi onde ele falou, né? Eu quero ver a responsabilidade agora, eu quero ver se você tem personalidade agora de pegar 10. Como o cara é meu ídolo, né? Quando o Jardine me ligou, ele perguntou se eu tinha alguma preferência, né, de camisa. E eu fui logo e falei a 10, né? Se Jardine não fizer mais mudanças no time, o Brasil vai encarar o Egito com Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho, Antony, Matheus Cunha e Richarlison. Com informações dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Humberto Ferretti.
Grande Ferretti, eu gosto da entonação do Ferretti, que ele fala Humberto Ferretti. Gente da melhor qualidade. Quem é gente da melhor qualidade também é ele, o melhor de todos. Aquele em que o povo para ouvi-lo falar. Aquele que merece o tapete vermelho para desfilar o seu conhecimento. O homem que tem a produtora a tiracolo. A produtora fica junto com ele para lhe ajudar, mas ela quase não fala nada porque ele sabe tudo. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço, amigos do nosso Parada dos Esportes, aqui na nossa Band Vale. Aonde? Opa! Não, para aí, na nossa CBN Vale. Ufa, que susto. É a produtora que chegou aqui, Vieira, você falou dela, ela veio aqui, eu tomei um susto também, tá olhando aqui, olhe pela tomada da câmera 4. Olha a sua, bom. Eita, nós. Eu me confundi aqui, deixaram escapar a produtora. Vamos ver se ela se comporta, viu, Vieira? Ô, produtora, como é que você faz isso com o nosso Valtencir Vicente? Não pode. Primeiro é você com essa papagaiada toda aí, depois a produtora, depois o frio. E tudo desculpa esfarrapada, viu, Vieira? O cara errou e pronto, acabou. Assume e pronto, chega, né, Vieira? Segue o barco, segue o barco. Aí. Valtencir Vicente, você é o melhor de todos, Valtencir. Você pode tudo. Ô, Valtencir, me diga uma coisa. Valtencir, eu fico mais contente quando eu vejo você rindo, Valtencir. A gente ri pra não chorar, né, Vieira? Então, melhor a situação. Não, eu prefiro também. Então tá bom. Ô, Valtencir Vicente, vamos começar pelo começo. Futebol feminino eliminado, que coisa, hein, Valtencir? É aquela história, né? Contra o Canadá, que tem tradição no futebol feminino. Lá, inclusive, as meninas jogam muito mais futebol do que os meninos. Então, não jogou contra qualquer adversário. 120 minutos, não conseguiu fazer um gol, não tomou, é verdade. Uhum. E aí aquela história, né? Jogaram 5 partidas contra o Canadá, sob o comando da Pia. Ganharam 2, empataram 3 e na última valendo decisão por pênaltis em caso de igualdade também na prorrogação. E nos pênaltis é duro tomar uma virada, mas a Inglaterra recentemente em casa perdeu um título inédito do futebol mundial, da Eurocopa, tomando uma virada nos pênaltis da Itália. Nas penalidades, Vieira, um sempre vai sair chorando, não tem jeito, né? Não tem. E a contestada Bárbara começou bem, pegou um pênalti, ela pegou o pênalti, não foi mal batido não, ela foi lá e pegou com elasticidade, foi lá no canto e fez a defesa, mas depois as cobradoras não repercutiram, justamente a Andressa Alves, né? Uma das cobradoras de falta do Brasil, pênalti também quando não tem a Marta, ela cobra, ela acabou errando a primeira cobrança e depois a 5ª cobrança brasileira também foi defendida pela goleira canadense e ficamos de fora da disputa da medalha. Uma pena para um final de ciclo da Formiga, com certeza, e da Marta, que ainda é uma incógnita, mas acredito que não deve ter mais um ciclo olímpico para Marta não, né, Valtencir? É muito difícil pela idade da Marta, da Formiga, provavelmente não voltem, né? A Cristiane já não voltou, a atacante, então eu tenho a impressão que agora aquela reformulação que muitos até defenderam antes mesmo desses Jogos Olímpicos, ela vai acabar acontecendo. Mas é aquela história, a Andressa Alves pediu para bater um pênalti na estreia, o Brasil já ganhava por 2-0, até a Marta lixou, a Andressa Alves bateu e bateu naquele canto. Provavelmente a goleira canadense, já estudando ali uma possibilidade de decisão por pênalti, tinha ali do lado esquerdo a opção de cair para fazer a defesa, né? Vai saber, provavelmente isso. Teve um lance também de chance real de gol do Brasil, que a Debinha aproveitou uma falha da defesa adversária numa troca de passes, invadiu livre e demorou para chutar. E a gente lembra que pelo São José, na final do Mundial de Clubes de 2014, antes da decisão contra o Arsenal da Inglaterra, vencida pelo São José por 2-0, teve um jogo bravo pelas semifinais contra o campeão japonês que havia ganho nas quartas de final, igual acontece aí no Mundial masculino. E o São José ganhou por 1-0, gol da Debinha, e num lance bem parecido. Ela invadiu pela meia esquerda, bateu em diagonal, fez o gol do São José, e aí o São José foi para a final. E hoje, quando ela pegou aquela bola, achei que o gol sairia. Mas não saiu, né, Vieira?
É verdade, não saiu, meu caro Valtencir Vicente, faz parte da vida, como você bem falou. Ao final de uma competição eliminatória, um dá risada, um comemora, o outro fica triste, o outro chora. E infelizmente, quem chorou nesta manhã fria em todo o Brasil, menos Maceió e Manaus, que lá tá um inferno de quente, impressionante lá. Pô, caiu neve, tá caindo neve na metade do país, lá em Maceió e Amazonas, tá um calor desgramado. Mas faz parte da vida, pena para o Brasil. Tenho certeza que as jogadoras, uma das atletas inclusive deu entrevista falando que elas gostariam de dar de presente para a Marta e principalmente para a Formiga, porque essa realmente é o seu último ciclo na seleção brasileira, uma medalha, e não foi possível. É uma pena, mas a Formiga merece, já conquistou muita coisa e faz parte, infelizmente. No futebol masculino, grandes gerações também passaram sem jogadores ganhando Copa do Mundo, né? Zico, Cruyff e outros mais aí. Então isso é absolutamente normal. No final das contas, só um levanta a taça de campeão, o restante fica para a próxima, né, Vieira? E não tem jeito mesmo. Agora, no caso do futebol feminino brasileiro, vamos ver se não abala demais aí todo aquele pessoal que andava empolgado, inclusive participando, incentivando e até mesmo investindo nas equipes do futebol feminino aqui do país. Vamos ver se esse tropeço aí, essa eliminação, não vai causar algum prejuízo numa escalada que considero positiva. O Brasil está crescendo no futebol feminino. Ainda não chegou lá, mas está no caminho, Vieira. Na casa da seleção brasileira feminina, troca a pia ou deixa a pia? Não acompanhei de perto o trabalho dela, deu para ver que a questão não é simplesmente o técnico, o treinador, né? É uma questão de clubes também, de estrutura, de trabalho nas categorias de base. O futebol feminino nos Estados Unidos, no Canadá, é um esporte praticado nas escolas, em aulas de educação física e daí por diante. Eu tenho a impressão que não se trata simplesmente de uma questão de troca de técnico, mas vai saber, Vieira, só fazendo um balanço quem esteve lá, quem realmente acompanhou, para ver se Pia foi realmente aquilo que todos esperavam, né? Um diferencial na hora do vamos ver. Eu até achei que no jogo de hoje ela poderia ter feito algumas tentativas de mudanças, tal, para tentar sair daquele enrosco do 0-0, mas sei lá, viu, Vieira? Por enquanto acho que ainda é meio prematuro fazer uma análise a respeito. É verdade. 4h50, meu caro Valtencir Vicente, em rápidas pinceladas, porque eu acho que você tem informações aí do esporte da região. Mas e os meninos, hein, Valtencir? Vão enfrentar o Egito. Aí também é o seguinte, né? Se não passar pelo Egito é porque não merece disputar uma medalha olímpica. Concordo. Com todo respeito ao glorioso time egípcio, viu, Vieira? Você imagina se o Brasil perde para os egipcianos, Valtencir? Egipcianos é bom, viu, Vieira? Não, vamos pensar de forma positiva, mas sempre é um risco mesmo, né? O Brasil, em Olimpíadas, até a medalha de ouro aí de 2016, ele aprontava cada uma, viu, Vieira? Que era bravo. Pois é. Claro, não é egipciano e sim egípcios. Foi uma brincadeira que às vezes o pessoal não entende. Eu senti a brincadeira. Não, sim. Eu sei. Você entende. É o time egipciano, né? A gente fala o time egípcio. Mas é mania de falar o time egipciano. Pronto, acabou. Não, tem que explicar que tem uns boca aberta aqui às vezes. Vira, vai pra internet, vira lida, vira meme, aí complica, né, Vira? Então, por isso que eu tenho que explicar, porque daqui a pouco, aquele apresentador careca e burro chamou os egípcios de egipciano. O cara tá de brincadeira, igual o cara lá que falou dos belgianos também. Aí não dá, né? 4h51, Valtencir Vicente e o esporte da nossa região, hein, Valtencir? Bom, Vieira, em termos de movimentação por aqui, né, em andamento, um jogo internacional para o São José Futsal, um amistoso. A seleção do Panamá está no Brasil fazendo um giro, intercâmbio, disputando amistosos, jogos treinos, e hoje o visitante Panamá está no ginásio do Tênis Clube enfrentando o São José Futsal, que aproveita bem aí a data porque ainda há um intervalo até a volta das duas competições nas quais o São José Futsal está inserido.
Ele tem um jogo aí na próxima quinta-feira pelo Campeonato Estadual. Vai enfrentar o São Bernardo, quartas de final em rodada única. Foi segundo colocado de um grupo, o São Bernardo vem como terceiro colocado de outro, aquele cruzamento, coisa e tal. Então tem esse jogo contra o São Bernardo e fica a expectativa quanto ao calendário da Liga Nacional. Você se lembra que no dia 9 de julho, o ônibus que transportava a delegação do Umuarama para um jogo em Jaraguá do Sul contra o Jaraguá pela Copa do Brasil acabou tombando, 2 mortes, muitos feridos. 5 jogadores ainda estão afastados, se recuperando dos ferimentos provocados pelo acidente. O Umuarama deve voltar aos treinos na segunda-feira, recebeu autorização para contratar mais 5 jogadores, teria combinado com a Federação Paranaense de colocar em dia os jogos atrasados pelo estadual nesses primeiros momentos aí de retomada, e depois no final de agosto os jogos da Liga Nacional. São 4 partidas. O Umuarama tem apenas 2 pontos no grupo. Ele teria que ganhar os 4 jogos ainda programados para obter alguma esperança de classificação, mas pode tirar pontos de times que brigam pela classificação, como São José. São José ainda tem um jogo contra o Umuarama antes da última partida fora de casa contra o Santo André em Tele. Então São José também aguarda aí o calendário que será colocado para o Umuarama, e nesse calendário São José estará também participando como um dos adversários, Vieira. Ô Valteci, eu não sei se você falou isso, porque eu estava pegando um recado aqui do Edson Ramiro, mas a seleção do Panamá enfrentou o Sub-20 do Magnus e venceu por 2-0, não foi isso? Aí já não sei, Vieira. Então você não falou, então eu vou falar. O Sub-20 do Magnus, o todo-poderoso Sorocaba, recebeu essa seleção do Panamá, e a seleção do Panamá venceu o Sub-20 do Magnus, que é uma forte equipe, venceu por 2-0. Ou seja, não é qualquer time não, essa seleção do Panamá. Que às vezes você ouve falar, Panamá, futsal, onde existe futsal no Panamá? Existe, e fizeram um jogo bom ali contra o Sub-20 do Magnus, 2-0 pro Panamá. Você sabe quem ligou aqui e disse que está acompanhando e que gostou da entrevista com o Carlos Cereto e concorda com o que disse o Carlos Cereto em relação a Simone Biles? Ela estava sumida, mas ela ligou, Valtenci. Quem? A Lourdes Portuguesa. Oh, que beleza! Nossa, quando você fala em Lourdes Portuguesa, eu tenho uma saudade enorme daqueles encontros, aquele bolinho de bacalhau, Vieira Júnior. Nossa, impressionante. Boa tarde, viu, dona Lourdes? Um abraço pra senhora. Olha só, dona Lourdes, como o Valtenci é um guloso, ele lembrou da senhora por causa do bolinho de bacalhau. Não comi melhor do que os que eu comi quando a dona Lourdes nos servia, Vieira. Até hoje não encontrei melhor. Para sua alegria, Valteci, a dona Lourdes Portuguesa falou que vai fazer o bolinho e vai mandar para nós. Olha que coisa. Vou correndo. Pode ter certeza. Dona Lourdes, o dia que o senhor trouxer o bolinho de bacalhau, o Valteci Vicente estará presente aqui ao meu lado no programa pro Edson Ramiro matar a saudade, matar a curiosidade em conhecer pessoalmente o Valteci Vicente. Um abraço, viu, dona Lourdes? A senhora sempre ouvindo desde a época do Alberto Simões e de tanto tempo prestigiando o Parada dos Esportes. Onde quer que o Parada esteve, a dona Lourdes sempre acompanhando. Um abraço para a senhora, obrigado pela sua audiência de coração. A gente brinca, mas é sempre com muito carinho para dona Lourdes Portuguesa. 4h55, Valteci Vicente, mais algum destaque dos times da nossa região? Fique à vontade. Bom, Vieira, você sabe que em termos de futebol profissional, 2 equipes ainda têm calendário para o segundo semestre. O Mantiqueira de Guaratinguetá, amanhã pela manhã, receberá o Sub-20 do Taubaté. Será o segundo jogo treino da equipe que está sendo armada para o Campeonato Paulista da segunda divisão. O primeiro foi justamente contra os garotos taubateanos. No primeiro tempo, de 3 tempos, o jogo treino teve apresentação em Taubaté, no Joaquinzão. Foi um jogo treino com 3 tempos. No primeiro, entre as formações titulares, empate por 0-0. No dia amanhã, no Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, é provável que a equipe principal permaneça em campo por um período bem maior, porque afinal já começa aquela fase de ajustes para a competição que chegará no dia 21 de agosto, com o Mantiqueira estreando na condição de visitante do Mauá. E o Taubaté, que vai disputar a Copa Paulista, anunciou hoje os 2 primeiros nomes dos jogadores que estão sendo contratados. Taubaté que tem agora parceria com a Galácticos Esportes, a empresa do Marcelo Galáctico,
que trabalhava com a Portuguesa Santista, era parceiro da Portuguesa Santista na Copa Paulista do ano passado e agora está no Taubaté. O primeiro nome é justamente um jogador que defendeu a Portuguesa Santista, o goleiro Leandro, e o outro nome confirmado, também goleiro, o Moisés, um goleiro experiente, que foi da Inter de Limeira, de várias equipes. São 2 nomes, portanto, já anunciados pelo Taubaté, que vai montando o elenco para a Copa Paulista, Vieira. E essas informações todas esmiuçadas, aquilo que você não lê, você lerá no site jogandojuntos.com.br, com aquela categoria de Valtencir Vicente, no site jogandojuntos.com.br, porque lá tem a matéria completinha sobre a chegada destes novos atletas, os 2 goleiros, e tem mais 2 jovens goleiros aí para chegar das categorias de base. É isso, como é que é? O Giovanni e o João Pedro, eles vão integrar também o elenco do Taubaté para essa Copa Paulista, não é isso, Valtencir? É que o Taubaté tem jogadores das categorias de base, promovidos, que foram contratados, estão recebendo salário. Então, para o Taubaté é interessante colocar esses garotos em campo numa Copa Paulista, já que a parceria vem com o grupo do Marcelo Galáctico fazendo ali o pagamento dos salários, das principais despesas da competição. Então, para o Taubaté, a jogada é essa. O Marcelo Galáctico coloca os jogadores da empresa dele e o Taubaté coloca os garotos do time sub-20 ou já sub-23 que estouraram a idade e assim podem fazer da Copa Paulista aquele chamado laboratório que geralmente é o primeiro plano de todos os participantes, viu, Vieira? Pois é. Valtencir Vicente, 4h58, o relógio pula, 4h58. Valtencir, você tem 1 minuto e 2 segundos para os seus destaques finais. Bom, Vieira, para lembrar que o São José Futebol Feminino deverá ainda contratar mais 2 ou 3 jogadoras, pelo menos está no mercado fazendo a sondagem, a reformulação esperada depois da campanha no Campeonato Brasileiro, no qual o time escapou do rebaixamento somente na última rodada. Nós destacávamos que aqui durante a semana o São José anunciou as saídas de 4 jogadoras, a Silvana, zagueira, e a Giovana, atacante, saíram dos planos, e a Tainara, meio-campista, e a zagueira Bruna Amarante resolveram sair por conta própria. Então, 4 vagas ficaram abertas. Provavelmente o São José deverá ir buscar mais 2 ou 3 jogadoras para fechar o elenco que disputará o Campeonato Paulista que está chegando. No dia 11 tem a estreia contra o São Paulo, em São Paulo, Vieira. Maravilha, Valtencir Vicente, um grande abraço para você, ótimo final de semana. Não esqueça de colocar a japona, o seu gorrinho, o seu pullover, porque vai fazer frio, hein, Valtencir? Ah, Vieira, sem dúvida nenhuma. A produtora manda um abraço sem falar nada, ela só olha, ela realmente foi espantosa hoje, chegou de forma inesperada, viu, Vira? Veio conferir de perto, ficou quietinha aqui. Grande produtora, Valtencir, traga a produtora quando você vier aos estúdios, traga a produtora, o povo quer conhecer a produtora. Um abraço, hein, Valtencir? Grande abraço a todos, bom final de semana, até segunda-feira. E com os olhares da produtora e a participação de Valtencir Vicente, coloca um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, em nome de Padaria Flor de P, de Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, de Milclean e Vinac Consórcios, com os trabalhos técnicos dele, Ed Show Ramiro. Tá meio nervoso o Ed Show Ramiro ali, não sei, tá acontecendo um conflito interno com ele e os equipamentos, mas ele tá ali, tá firme e forte o nosso Ed Show Ramiro. Obrigado, Ed Show Ramiro, pelos trabalhos técnicos. Ponto final no Parada, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência, fique com a Rede CBN, vem na sequência o Repórter CBN e depois o Ponto Final com Frederico Goulart e Carolina Moran, porque o nosso glorioso, o sempre animado Rodrigo Bocardi está de férias, mas já ele volta. De minha parte, grande abraço, até amanhã nada, até segunda, tchau.